Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Fala, Paulinha, tudo bem? Opa, o Alex entrou aqui agora. Vamos lá, Guilherme. Já ajeitei, cara, já ajeitei aqui. Eu tô dando um tapa aqui na peruca Conectando. já. Opa, agora sim, agora sim. Fala, meu amigo. Não tem jeito. Mas vamos lá, sem muita enrolação, porque eu já tô cansado. Quem me segue aqui sabe, toda vez que eu vou fazer live, cara, acontece isso. Eu não sei o que fazer. Já desinstalei o Instagram, já instalei de novo. Não sei por quê, não sei por quê, o meu toda vez é isso. Mas enfim, É a detalhes, detalhes. privacidade, é a privacidade. É Não, muita intensa, privacidade. viu? Intensa privacidade, é isso aí. Tudo bom, Alex? É culpa desses caras de segurança. Tudo ótimo, meu Ah, amigo, é tudo sempre ótimo. culpa deles, pô, não tenho dúvida disso Sim. não. Ô, meu E amigo, aí, muitíssimo obrigado aí pela presença, por essa oportunidade da gente estar batendo esse imagina. papo aqui no canal do Ibras PD. Então, a ideia é a gente trocar uma ideia aí, poder falar sobre esses vários aspectos aí jurídicos, de fiscalização. E já para começar, a primeira pergunta, meu mestre, o que você está achando dessa iniciativa do Ibras PD de sempre estar trazendo um profissional para a gente descer aí no detalhe e poder falar aí sobre as coisas que estão acontecendo no dia a dia, mas de uma forma prática. Meu irmão, é tanta coisa acontecendo que se a gente não delimitar o assunto, a gente não vai parar de falar. Essa semana tem uma semana pesada aí no Senado. Tinha uma perspectiva de votação do projeto de fake news, que infelizmente foi associado com o LGPD, e aí agora a gente está. Aliás, foi a razão, né, pela qual o presidente do Senado declarou publicamente aí que queria que a lei entrasse em vigor em agosto. E, rapaz, é uma confusão danada. Eu até vi uma colega aqui agora há pouco que me cumprimentou por um webinar que eu participei hoje mais cedo. Quem foi que escreveu? Foi a Elaine. Elaine, então, Elaine, hoje eu tive um papo muito bom com o pessoal do Siqueira Castro e o doutor Fernando Capês participou, Alex. Fernando Capês, você sabe, é o diretor do Procon São Paulo, né? Uhum, Cara, que conversa boa, foi muito top. bom, foi muito bom. E eu achei mais curioso de tudo foi ouvir a opinião dele com relação à prorrogação da LGPD. Eu não esperava isso de um diretor de um órgão de fiscalização dos Uhum. direitos do consumidor, mas ele mesmo declarou, para quem quisesse ouvir, que ele é a favor da prorrogação e ele acha que a autoridade também nem tem que ser constituída tão rápido. Imagina, e Caramba. ele sabe que isso já está pendente desde 2018. Uhum, Então foi muito interessante porque é o maior, eu imagino que seja o maior PROCON do Brasil, seja o de São Paulo, né? uhum. Da cidade de São Paulo. Então achei muito interessante essa posição dele, sabe? Fiquei bem Interessante, curioso hein? de ter visto ele, porque de um modo geral o sistema, né, PROCON, o sistema de defesa do consumidor, tem todo se posicionado pela entrada em vigor da lei em agosto, e ele, destoando um pouco dessa visão, defendeu ali publicamente que queria que a lei fosse prorrogada. Ó, o meu Sim. amigo Berti aí falando aí também agora. Rapaz, o Berti colocou aí agora, viu, Alex? Não sei se você viu, que o PROCON quer tomar o Uhum. papel da MPD. Eu achei muito ponderada a participação dele, viu, Berti? Me surpreendeu bastante. Aliás, considerando o histórico dele, né? Ele é um jurista também, afinal de contas, e Uhum. tem as posições técnicas dele com relação. Pois é, Elaine, você vê, não fui nem eu que Legal. falei, viu? Não, Eu não, tive tem uma discussão que. com a Elaine lá no LinkedIn, e nem fui eu que falei, foi ele espontaneamente, eu nem induzi, imagina se eu tenho condição de induzir o doutor Capês. Ele foi lá e falou livremente, eu fiquei muito surpreso com essa opinião. Mas ele também, respondendo aí o que o Bertier colocou, ele também deixou bem claro que cada macaco no seu galho, sabe? Não, PROCON é uma coisa, a NPD é outra, e até mesmo uma discussão que alguém trouxe, alguém questionou, ou foi a Patrícia, que é sócia do Siqueira Castro, que questionou hoje sobre o voto do ministro Fachin nesse julgamento aí
das ações do bloqueio do WhatsApp, o ministro Fachin colocou que ele entende, né, na opinião dele, no voto dele, né, ele entende que quem tem que aplicar as penalidades do Marco Civil da Internet é a ANPD. Aí o rapaz chega, eu quase caí para trás quando ele falou isso no julgamento. E aí eu dei minha opinião, e ele também discordou. Eu falei, aí, tá vendo? Para você ver, né? É isso. Então, enfim, tem muito assunto aí, viu, Alex? Sabe nem por onde começar. E a gente vê, né, que assim, no lado das empresas, né, agora começa, pô, e aí, será que vai, será que não vai? Porque assim, até então todo mundo já estava previamente conformado. Tá bom, vai pular para o ano que vem, legal, a gente entende que as empresas estão passando por uma situação crítica agora. Sim, faz parte, não tem problema. Mas aí agora já começa, né? Até a semana passada semana retrasada tive um bate-papo com a Viviane Maldonado, ela falando aí sobre essa questão aí da possibilidade de entrando agora e o titular já podendo exercer alguns direitos dele. Na semana passada, eu tive um bate-papo com a Samara, onde ela falou vários pontos sobre os direitos dos titulares, e agora as empresas começam, tá bom, eu tô vendo que pode ser que a multa vá lá para 21, mas pode ser que a lei entre agora em agosto, e como que fica eu agora nessa situação toda como empresa, visto que os titulares vão poder exercer o direito dele, né? Então já veio a primeira pergunta, e agora, né? Como que as empresas vão começar a se posicionar frente a tudo isso, né? Essa questão foi colocada nesse webinar hoje também, Alex, e eu dei a seguinte opinião, né? Eu acho que o maior risco da autoridade entrar em vigor antes da NPD é a transferência da regulação desse assunto para o judiciário. Porque, olha só, pensa comigo, a lei entra em vigor. Tirando aqueles dispositivos que dependem de regulamentação, os demais dispositivos, eles já serão automaticamente aplicáveis, correto? Uhum. Nessa aplicabilidade plena, ou seja, a lei tendo eficácia plena com relação às regras que estão ali postas, haverá violações, por duas razões. Primeiro, porque as empresas não estão adequadas. Primeiro ponto. Não tem nenhum estudo abrangente, inclusive o meu escritório, juntamente com a Álvares e Marçal, que é uma consultoria internacional, nós estamos rodando uma pesquisa, olha, a Roberta também é grande amiga lá do Rio, estamos rodando uma pesquisa de nível nacional para tentar levantar algum grau de informação sobre o nível de maturidade e proteção de dados aí das empresas e do setor público também. Mas é muito provável que a grande maioria dos órgãos e entes privados não estejam em conformidade com a lei. Isso significa dizer o seguinte: a partir do dia que a lei entrar em vigor, essa desconformidade ela implicará ilegalidade no tratamento de dados pessoais. E aí, considerando que haverá ilegalidade no tratamento de dados pessoais, quem poderá nos socorrer? Né? Tem aquele famoso personagem lá, Chapolin Colorado, quem poderá nos defender? Você não terá autoridade para isso. PROCON tem uma limitação legal de atuação. PROCON só pode atuar nas relações de consumo e nas violações de tratamento de dados pessoais que envolvam, por exemplo, contratos trabalhistas, relações trabalhistas, não é o PROCON. Nas relações de condomínios, não é o PROCON. Nas relações societárias, não é o PROCON. Em parte das relações, e nas relações empresariais entre um agente de tratamento e outro agente de tratamento com relação aos representantes que estão ali representando a empresa, né? Também não é o PROCON. Então você tem um nível muito elevado de relações jurídicas que não são de competência do PROCON. E também não são de competência de uma ou de outra autoridade. Então, quem poderá nos ajudar? Né? Essa que é a verdade. Então, você vai gerar um deslocamento da solução desses conflitos para o Poder Judiciário. Isso significa dizer que quem vai exercer a regulação da proteção de dados são juízes. E não é competência de juiz regular
atividade social nenhuma. A competência do judiciário é apaziguar conflitos. É isso. O juiz não tem que dizer qual que é a melhor técnica de segurança da informação para garantir a privacidade, não tem que dizer quais são os procedimentos e parâmetros para exercício do direito da portabilidade. O juiz não tem que dizer esses aspectos, entendeu? O juiz tem que se limitar ao exercício da jurisdição, e a finalidade da jurisdição é de apaziguar os conflitos sociais. Não é de regular a atividade social. Não é para isso que serve. E é que nem o Breno está falando aí, o judiciário, e tem isso, né? Um plus a mais, né? Desculpando aí o pleonasmo, um plus a mais. Os juízes não estão tão dedicados a esse assunto. Então, na verdade, o poder público não está tão dedicado a esse assunto. Tem muitos colegas no serviço público, e você vê ainda, as empresas, mesmo dentro das empresas, não há uma dedicação tão profunda em relação ao tema. Você olha, São Paulo é um país à parte, né? São Paulo é um país à parte, né, digamos assim. O resto do país, do Brasil, ainda está engatilhando aí a discussão de proteção de dados. Esses dias eu tive a oportunidade de discutir com alguns colegas defensores públicos, participei de uma reunião com o defensor público de 24 unidades da federação, quase todos as defensorias públicas estaduais. E eles estão começando a discutir LGPD, sabe? Então, é muito fácil. Você quer saber o nível de adequação no setor público? Usa a LAI para você ver. Você não vai ter uma resposta muito agradável, entendeu? Infelizmente, porque essa é a realidade. O colega colocou aqui, muito bem, as PMEs, né, as pequenas e médias empresas. Então, vamos falar sobre isso. Se as PMEs representam, segundo um levantamento que eu vi do Sebrae, se elas representam 99% das empresas brasileiras, e se elas dependem de regulamentação da LGPD com relação à flexibilidade das regras de adequação e dos prazos que estão previstos na lei, sem a NPD, sem regulamentação, sem flexibilidade. Sem flexibilidade, como que 99% das empresas do país estão se adequando à lei? Tu quer me dizer, Alex, que um empresário individual tem que se adequar à lei, como um Facebook tem que se adequar à lei, ou que uma pequena empresa com 4 pessoas, uma startup com 10 pessoas, tem que se adequar como o Google tem que se adequar? Não tem razoabilidade isso, né? Então, assim, nós estamos falando aqui de um nível de inadequação às regras de proteção de dados muito elevado. E se você, de novo, transpõe para o setor público, deve ser muito maior isso aí. Muito maior isso aí. Então é muito complicado esse cenário, sabe? Muito complicado. Tem um ponto, né, quando a gente olha para isso, né, fala assim, o primeiro ponto ali para exercer o direito do titular, né, quando a gente fala assim, eu preciso ter no meu site lá minha política, preciso ter um local onde que o titular possa requerer, só para fazer esse pequeno ponto, né, esse início de conformidade, já é um gasto de grana ali, pensando em qualquer nível da empresa, né? Então, ainda mais agora nesse momento que nós estamos passando, que as empresas estão lutando muito mais para sobreviver, né, para manter o negócio, para pagar ali as contas do dia a dia, a gente pensar que em um pouco tempo já tem essa possível obrigação, já fica totalmente fora de questão, né? Pensando nesse cenário atual. Vamos trazer uma discussão mais simples do que essa. Eu vou sugerir para a gente perguntar quem deve ser o DPO. Pergunta básica. Por que pergunta básica? Porque a lei fala que todo mundo tem que ter um DPO. Sim. Então, não importa se você é pessoa física ou jurídica tratando dados pessoais. Se for pessoa física tratando dados pessoais com uma finalidade econômica, a lei se aplica a você. Então, se você for um ambulante, um feirante, um profissional liberal, um advogado autônomo, por exemplo, se você for um influenciador digital, enfim, se você recebe qualquer coisa no CPF, tratando de forma econômica o dado pessoal, você tem que ter um DPO.
Se você é dono de uma padaria, se você é, enfim, dono de uma quitanda, o que quer que seja, você tem que ter um DPO. Você conhece quantos DPOs públicos aí? Você já viu quantos DPOs públicos já foram indicados pelos ministérios? Zero, né? Pelo menos que eu vi, nada. Ah, eu Público? conheço. Eu Já conheço conhece? alguns. Público? Conheço. Pô, bacana. Pouquíssimos, pouquíssimos. Mas tem ministério que já definiu, não que já indicou, que já definiu o DPO. Tem ministério que já fez isso. Mas sem concurso. Não, essa discussão nem entra. Nem entrou. Que é outro, Precisava colocar ponto alguém, também. foram lá e falaram, agora tá. Que é outra questão também. Eu acabei de publicar um livro, agora o pessoal do Office Bloom, é um livro sobre DPO, né? Uhum. E aí o meu capítulo foi sobre o DPO público. E eu faço esse questionamento aí. Que, aliás, até um colega nosso, Fernando Marinho, bate muito nessa tecla. Eu acho que você conhece o Fernando, né? Não sei se você Sim, conhece o sim, Fernando. sim. Lá do Ele Rio de bate muito Janeiro. nessa tecla. Ele bate muito nessa tecla de DPO é função, não é cargo, papapá. E eu acho que ele está certo nesse aspecto. Mas o que chama atenção para essa argumentação dele é algo que se aplica, sobretudo, ao serviço público. O DPO ele vai ser o quê? Ele vai ser uma atribuição adicional dos servidores públicos. Esse é um ponto. Segundo ponto, o DPO público, ele pode ser um comissionado, ele tem que ser um servidor de carreira, pode ser um agente político, pode ser um secretário de Estado, por exemplo, pode ser um promotor, aliás, um membro de poder, né? Pode ser um promotor, um deputado pode ser DPO. Assim, claro que eu estou fazendo questionamentos que chegam ao ridículo, mas não tem nada na lei que defina o que é isso. A nossa lei não define nem as atribuições de forma plena do DPO. Ela fala algumas coisinhas só, não define requisitos, quem é que tem que ser o DPO, quem não precisa ser o DPO. Rapaz, assim, é um cenário catastrófico, assim, é muito complicado para você avançar nessa discussão e cada vez que a lei vai se aproximando de uma data, né, seja agosto, seja maio, janeiro, o que quer que seja, vai ficando mais difícil de você avançar nesse debate, porque faltam regras, né? E sem elas, como é que a gente avança, né? Então é muito complicado. Tá? E o H. Carreiro ele coloca DPO como serviço para as PMEs? Sim, por que não? Por que não? Né? Por que não? Tem toda razão. Na verdade, até eu vejo, até uma questão muito interessante, que é o favorecimento das PMEs nas contratações públicas, né, nos editais de licitação, e aí talvez haja um espaço ali para as PMEs agirem como DPO as a service, né, terceirizar. Claro, eles tendo as condições para isso, por que eles não poderiam ter privilégios para isso, né, para contratação por órgãos públicos? É bem provável que isso vai acontecer nos editais, né, nos certames. Enfim, vai ser meio complicado, viu? Eu acho que vai ser meio complicado. Sim, sim. Então, assim, a gente já percebeu aí que tanto olhando para esse cenário de ter ali um encarregado de dado de PO, para as grandes empresas já é complicado. Para o governo, acho que é um pouco mais complicado ainda, porque tem vários pontos a olhar. E para as pequenas empresas também é uma questão de tem custo, acho que tem vários pontos aí que envolve, né? E pensando, quando a gente olha para esse ponto dessa questão do DPO frente a todo esse cenário aí das fiscalizações que estão colocando, pensando que caso efetivamente ela entre agora, tem aquela questão lá do nome do DPO, possivelmente deva estar lá no site das empresas. Será que isso vai acontecer? É uma possibilidade? Rapaz, por que não, né? É uma pergunta boa até, que ninguém tinha feito ainda. Mas eu acho que não vejo problema a princípio. Você acha que tem algum problema, na sua opinião?
A minha dúvida é o seguinte, né? Porque imagina assim, eu como um titular, eu tenho uma empresa específica que talvez assim, eu entendo que aquela empresa possa ter violado meus dados por algum motivo. Aí, além de eu, sei lá, talvez posso abrir um processo contra aquela empresa por ter o nome do DPO, será que eu não poderia abrir um processo em cima daquele nome ali que é a pessoa responsável pela proteção de dados daquela empresa? Olha, eu acho que essa discussão, você disse com relação à responsabilidade pessoal do DPO, né? Sim, É sim. nesse Porque quando a ponto. gente, porque quando a gente olha para o board, né, os executivos, normalmente tem um seguro lá que é o D&O, né? Que é justamente para pessoas ali que tem ali uma exposição, e pode ser que o juiz fala lá, não, todos os bens vão ser bloqueados, aí automaticamente ele puxa lá da manga o seguro, fala, não, eu tenho um seguro já para isso, não precisa bloquear nada, né? Será que isso poderia acontecer com o DPO? Olha, eu tendo a acreditar que não, entendeu? Eu tenho a percepção de que deve prevalecer a teoria da responsabilidade objetiva do agente de tratamento, e dentro desse escopo, você vai acabar afastando a responsabilidade pessoal do funcionário. Bom, aí vai depender, na verdade, até antes de responder essa pergunta, vai depender, na verdade, do tipo de relação do DPO com a empresa. Se for um DPO membro da empresa, né, um funcionário da empresa, é bem provável que a responsabilidade não seja pessoal, não incida sobre a pessoa física do DPO. É bem provável que vá para a pessoa jurídica e ela possa entrar com uma ação de regresso contra o seu funcionário, né? Se eventualmente ele tiver cometido, ela for condenada e ele tiver cometido alguma ilegalidade na condução do assunto. Eu acredito que isso vai ocorrer. Se por acaso prevalecer o entendimento sentido contrário, rapaz, eu quero ver quem vai assumir esse cargo. Então, porque Eu assim, quero ver. quando puxa, né? Até quando foi comentado sobre as PMEs, né? Essas pequenas e médias empresas, vem uma pergunta, né? Será que essa pessoa que está assumindo como DPO as a Service, ele teria um seguro ali, um D&O para se respaldar no momento desse? Porque tem esse ponto, né? Assim, Olha, a pessoa está pegando um monte de empresas, né? Até então, enquanto eu só estou sendo DPO as a Service, está tudo bem, está tudo lindo e maravilhoso. Mas a partir do momento que aconteceu uma coisa nesse sentido, pô, você quebra ali o DPO, né? eu acho, bom, eu penso que se o DPO for atuar como pessoa jurídica, é importante que ele esteja preparado dentro desse escopo aí de responsabilidade e risco, né? Se ele for atuar como pessoa física, mas assim, como eu disse, não pessoa física autônoma, mas profissional autônomo, mas como pessoa física membro da corporação ou do órgão público, no caso do servidor, aí eu acho que não teria tanto problema, não. Acho que, enfim, seria. Claro, você pode contratar seguro na hora que você quiser, enfim, mas eu acho que o ideal seria, numa relação, uma contratação interna, você ter um contrato bem desenhado para prever essas situações e, de alguma maneira, blindar, porque tem um outro risco também de você querer atingir a responsabilidade do DPO diretamente, né, pessoalmente, de você tolher a sua autonomia, a sua independência, né? Uhum. Enfim, o DPO ele pode ser que ele tenha mais ou menos sujeição a essas influências externas, né? Se ele for ameaçado de responder no CPF dele. Então é Sim. muito complicado, sabe? Eu acho que não é algo que. A LGPD não traz elementos suficientes para isso em relação ao DPO. A própria definição da responsabilidade civil para o agente de tratamento já não é muito clara. Tá predominante a tese, né, a doutrina de responsabilidade objetiva, mas tem gente que defende que é mista, tem gente que defende que é subjetiva. Então, assim, não tá fácil não, cara, não tá fácil. E o nosso amigo Mário Cardoso aqui, ele pergunta, doutor Fabrício, existe alinhamento entre a Câmara e Senado quanto ao início da vigência da LGPD? Olha, Depois, é uma, a é última. uma pergunta complicada, porque o Senado mostrou uma coisa no início,
que queria a prorrogação. A Câmara pensou em outra resposta, que queria a prorrogação nos termos da medida provisória. Queria prorrogação, não, queria discutir nos termos da medida provisória. Depois o Senado voltou na sua decisão, e aí voltou de novo. Então não dá para dizer hoje como é que está esse cenário. Não dá. Não, sinceramente, não dá para dizer o que vem por aí. Não tem mesmo a menor previsibilidade. É lamentável falar isso, porque, claro, a gente precisa... O mínimo que o cidadão tem direito de saber é quando uma lei vai entrar em vigor. E a gente não tem. Não tem isso, né? Então, enfim, é complicado. Infelizmente, não tem uma resposta para o colega aí, porque o cenário é muito incerto, mas é muito incerto mesmo, sabe? Impressionante, né? Infelizmente. Aí Infelizmente. o Ed Clay, ele fala, o DPO precisa documentar todas as orientações. Ele não decide, ele só orienta, como o Compliance Officer. Esse é um ponto interessante, né? Inclusive, né, acho que foi recentemente, eu vi uma matéria sobre esse tema na GDPR, falando que a empresa acabou sendo questionada pela autoridade nacional na ocasião, porque quem era de compliance tinha virado DPO também. Você chegou a dar uma olhada nessa Eu matéria? vi, foi a autoridade belga. Foi a autoridade belga que multou uma empresa, uma telefônica, se eu não me engano, 50 mil euros, por ter indicado o seu compliance officer e o seu diretor de compliance, né? E a autoridade entendeu que havia conflito de interesse. Mas é interessante, essa decisão foi muito polêmica e está causando muita polêmica, porque as pessoas estão tomando como uma verdade absoluta, e a própria autoridade belga soltou um statement depois para dizer que essa decisão se aplica ao caso concreto, observadas as peculiaridades daquela relação e daquela atuação daquele DPO. Então não é que nenhum compliance officer nunca será um encarregado, não é isso. É que naquela ocasião, naquele caso concreto, se constatou que houve elementos que levaram à conclusão de que havia conflito de interesse. Mas isso não é para ser tomado como uma lei, uma regra perene, né? Definitiva. Aquele caso. Foi um caso bem interessante, né? Porque até então, pelo menos eu estava vendo vários movimentos, né? Do próprio time de compliance assumindo ali como o DPO. E a gente, inclusive nas discussões, quando a gente fala no mundo de governança das 3 linhas de defesa, né, falou, pô, será que tem ali justamente essa possível, essa questão entre esses dois papéis, que inclusive segurança também, né? Então, segurança ele tem muito papel também de estar apoiando ambos ali na segunda linha de defesa. Então, foi um ponto ali que foi bem questionado, bem interessante. É isso. Enfim, não tem regra, né? Ou por enquanto não. Sim, a nossa amiga Paula Zaidan, ela fez uma pergunta bem interessante aqui. Tem algum cenário para avançar com os outros indicados da comissão? E, enquanto não é definido membro da NPD, qual o papel da comissão? Não tem, Paula. A gente não consegue discutir nem os diretores, imagina os conselheiros que vão dar dor de cabeça, porque até onde eu sei vai ser uma briga de foice. São 13 vagas. São 13 vagas, né, que são dedicadas à sociedade, né, aos representantes da sociedade, e essas 13 vagas não representam a sociedade como um todo, né? Você vai ter muita, eu já sei, já estou sabendo, já todo mundo mandando ofício para a Casa Civil, pedindo, olha, uma confederação tal mandou sugerindo o nome, uma associação mandou sugerindo outro nome, o conselheiro mandou sugerindo outro nome, não sei quem mandou, os deputados. Rapaz, assim, vai ser uma briga de foice mesmo, é o que eu estou dizendo, vai ser uma briga de foice. Então, com relação ao papel do Conselho, eu acho que é um papel muito relevante, mas poderia ser melhor, tá? Eu
eu entendo que o Conselho foi muito mal direcionado na LGPD. A proposta brasileira é uma proposta que está servindo de paradigma para discussões no mundo inteiro, porque vai ser uma autoridade que vai ter dois órgãos, né? Quer dizer, vai ter mais de dois órgãos, mas vai ter dois órgãos principais, o Conselho Diretor e o CNPD. E o CNPD poderia até, na minha opinião, se houvesse espaço para isso, mas isso acho que depende de algumas alterações legislativas, o CNPD poderia até mesmo ocupar o papel do antigo grupo de trabalho do artigo 29 da Diretiva 9546, né? Que é o atual Comitê Europeu de Proteção de Dados. Poderia perfeitamente ocupar aquele espaço, ajudando a interpretar a própria legislação. Mas não está na lei isso. Então, talvez no regimento interno se abra algum grau de atribuições complementares, não sei nem se isso seria possível, mas assim, ele tem seu papel, né? E um dos papéis é disseminar conteúdo. Então é o que eu estou fazendo aqui agora, mesmo sem ter tomado posse lá, mas é o que eu tenho feito exaustivamente. Pelo menos isso, né? Sim, ó, excelente, excelente. Assim, quando você vê essas motivações de associações, de grupos, qual que acaba sendo o grande objetivo desse? Ter ali uma representatividade para poder decidir ou tomar alguma ação? Qual que acaba sendo o grande motivador para essa ação que estão fazendo? Você tem, pelo que você acaba conversando aí com esse pessoal? Dessas entidades associativas que estão surgindo? Olha, Alex, eu vejo muitos colegas criticando e eu entendo as razões das críticas, mas eu acho o movimento absolutamente natural. Eu acho até que o Brasil adere pouco ao associativismo. Eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos 2 anos atrás, convite do governo americano, e eu fiquei impressionado como que tem associação naquele país, rapaz. Tudo tem uma associação para cada assunto específico. E elas são atuantes mesmo, existe uma profissionalização, que eu acho que é o que não tem no Brasil. No Brasil eu vejo muitas associações que são criadas, algumas para satisfação de interesses pessoais, outras por vaidade, efetivas mesmo, são poucas que têm respeitabilidade, representatividade, né? Porque o papel maior de uma associação é representar, né? Representar interesses comuns dos seus associados. E eu vejo isso muito pouco no Brasil. De modo geral, são criadas associações por um aspecto formal, pela facilidade de acesso que elas têm, seja recursos financeiros, seja atuações institucionais em processos judiciais, em processos públicos. Eu conheço a associação que só tem um diretor e um vice, que tem um presidente e um vice-presidente, e estão toda hora lá no Congresso falando, né? E, assim, o camarada não tem nenhuma representatividade, ele não consegue ser indicado por ninguém, mas ele conhece um deputado, então para não pegar mal para o deputado, ele cria uma associação, chama de dele, e vai lá e se apresenta e fala, ó, diretor da associação XPTO. Entendeu? Que é melhor do que falar fulano de tal. Uhum. E isso normalmente leva a uma falta de uma perda de credibilidade muito grande. E eu não sei o que dizer dessas associações que estão postas aí, não sei mesmo. Não faço parte de nenhuma, não tenho interesse em fazer parte de nenhuma das que estão postas, de nenhum instituto. Eu fui convidado para ser membro de uma associação que foi criada, foi a primeira associação do tema, mas me empolguei porque era uma novidade, mas até onde eu sei, a associação não tem atuado, então, enfim, não tenho interesse em fazer parte de nenhuma entidade que não esteja, que não exista e que não atue efetivamente. Tenho uma vontade de um dia, quem sabe, né, criar uma associação, um instituto, mas é um projeto que eu acho que ainda tem que amadurecer muito, e é como eu digo, a associação tem que ser profissional. Sabe? Tem que ter um diretor dedicado a ela, um cara que viva por ela e para ela, porque, assim, até um colega meu falou para mim, Fabrício, o problema das entidades no Brasil é que tem muito cacique e pouco índio. Realmente, você vai pegar os institutos, as associações, só tem cacique.
Então, assim, quem é que carrega o piano, efetivamente? Porque cacique, até onde eu saiba, cacique é o cara que menos tempo tem para ficar carregando o piano. Então, é difícil. Eu acho que se não tiver profissional... Eu conheço associações, eu vou até citar algumas que eu, que eu sei que funcionam muito bem, com presidentes atuantes, com a Brascom é uma. Vocês estão ingressando nessa vertente também. Também não conheço a fundo o trabalho de vocês, mas eu vejo que vocês têm se esforçado também em se posicionar. Mas o que interessa que essas entidades façam é que elas atuem. Elas têm que atuar. Porque você criar uma entidade associativa só para figurar no papel e para você chamar de sua, sinceramente, o próprio poder constituído, ele não respeita. Não respeita. Eu, quando eu era assessor legislativo, eu vi uma entidade que era recém-criada e falei, o que é isso aqui? Nunca vi nenhuma atuação, nunca vi nenhum congresso, nunca vi um documento publicado. Tem que atuar. Se não atuar, ela é figurativa. Se ela for figurativa, não serve para nada. Então, tem que ter atuação. É o mínimo que se espera. E aí nós precisamos disso, sabe? Eu acho que nós precisamos disso no Brasil. Eu acho legítimo, como eu falei, legítimo e tem que criar mesmo. Porém, começou, vai até o fim. Vai até o fim. Carrega o piano mesmo, porque quem ganha é todo mundo, entendeu? A sociedade como um todo ganha, o sistema amadurece, os debates são promovidos, há disseminação de conteúdo, a representatividade efetiva dos interesses dos associados. Então é isso, a minha opinião é no sentido de que, olha, crie mesmo, mas bota para tocar, porque senão não resolve nada. E até o Pedro aqui, ó, ele já deu uma sugestão. Estou o presidente do fã-clube do Fabrício. Aí, ó, que beleza. Então já tem. É. Amigo pode falar o que quiser, né? Amigo pode falar o que quiser. Pode falar o que quiser. Galera. Valeu, Pedro. Obrigado, Pedro. Bacana. E, não, pô, excelente. Inclusive, ele comenta do IBGC, né? IBGC olha por toda uma parte de governança que é muito bacana. Eles fazem um trabalho aí, tem vários anos aí, então toda a parte de governança, o próprio, quando a gente olha a parte das auditorias internas, tem um trabalho muito forte do IBGC, então são uns caras muito bons. Muito bacana isso, esse seu depoimento, Fabrício, até porque acaba dando, né, esse direcionamento de como conseguir ajudar. Um dos pontos que a gente fala muito, né, dentro do IBRASPD é que, assim, todos trabalham efetivamente, né? Todos têm ali a sua atribuição do dia a dia, mas por que não a gente retribui um pouco para a sociedade tudo que a gente já tirou, né? E esse acaba sendo um dos momentos, um espaço, né, que a gente tem para trazer pessoas aí fantásticas como você e toda essa galera que vem participando, justamente para abrir esse caminho para o pessoal poder questionar. Muitas vezes as pessoas podem não ter essa oportunidade de trocar uma ideia, trocar uma experiência. Eu vejo que tudo isso é uma das formas para a gente retribuir um pouco, né? Eu acho que a gente, nesse meio profissional, a gente acaba aí sugando muito desse universo, e por que não a gente retribui um pouco, né? Acho que faz parte do nosso papel aí, tentando ajudar um pouco, né? Eu tô vendo aí o Rafael fazendo uma brincadeira aí, tá me vendo mais do que aos pais dele. Realmente, eu tenho participado de muitos eventos, tem sido... E é sacrificante, tá, pessoal? Não vou negar, não vou mentir. É sacrificante, pelo aspecto pessoal, profissional. Eu tenho muitas coisas para fazer, mas eu sempre reservo 1 ou 2 horinhas aí para tentar contribuir com esses debates, até porque esses debates são bons, porque eu nunca entro num debate, Alex, em que eu não saia com alguma novidade. Então, sempre tem uma oportunidade. A primeira vez que eu discuto responsabilidade, por exemplo, foi com você aqui agora. Eu já participei de, sei lá, vários eventos, mas é a primeira vez que eu discuto sobre responsabilidade aqui. Então, tem sempre uma forma de você estar tratando de algum assunto de forma diferente. E é cansativo. Eu estou cansado, estou de pé desde cedo, tem homeschooling em casa, filho... Enfim, mulher grávida, rapaz, não é fácil não, cara, é difícil pra caramba, mas eu me sacrifico, me esforço, peço compreensão para as pessoas que estão dependendo das minhas questões aí que vão se acumulando, mas a gente vai dando vazão aos poucos e vai conseguindo
da satisfação, porque realmente é muito complicado. Tem clientes também que tem os cumprimentos de assuntos para a satisfação para fazer, tem que entregar o serviço. Então, assim, mas a gente está aqui fazendo, e é como você falou, disseminando conteúdo, abrindo mentes, toda vez que participo de uma live, sempre tem alguém que tem uma ideia a partir de algo que a gente comentou, e aí dali começa a escrever um artigo, daqui a pouco vira um texto, daqui a pouco vira uma tese, e é assim mesmo, e é assim que vai, entendeu? E outra, também é um assunto novo para muita gente, né? Então, ninguém pode se arvorar o direito de achar que sabe tudo. Em nada, em nenhum tipo de campo do conhecimento humano. Esse dia eu estava vendo aqui agora uma publicação de um curso bem interessante, a pessoa responsável pelo curso vendendo domínia, eu vou ensinar você a dominar LGPD. Eu falei, poxa, eu vou me matricular nesse curso, porque eu não domino LGPD, e eu acho que eu preciso desse curso para mim, porque ninguém vai conseguir dominar esse assunto, o melhor que seja, por mais... E outra, experiência eu nem vou falar, porque não tem gente com tanta experiência assim. O assunto é relativamente pouco no Brasil, né? Mas, assim, eu acho que cada um tem o direito de vender o que quiser, né? Você pode vender terreno no céu, como pode vender o que você quiser. Mas no fundo é isso. É humildade e persistência, porque você sempre vai aprender, não tem jeito. E o fato da LGPD ser multidisciplinar, isso ainda é mais interessante ainda. Por quê? Porque você pode dominar a proteção de dados. Você pode ser o rei da privacidade, mas você não domina a aplicação da proteção de dados no direito administrativo. O Bertier, que é um grande amigo e parceiro meu lá de Florianópolis, ele sabe disso. Você pode dominar a proteção de dados, mas você não domina a proteção de dados dentro de uma discussão arbitral. Entendeu? Você não adianta, então não adianta, o camarada que vem, é por isso que eu sou contra, não sei se você fala isso de você mesmo, viu, Alex? Então peço desculpas, porque live comigo é sinceridade, mas eu sou contra o camarada que fala que é especialista em proteção de dados. Eu acho que você pode se dizer especialista depois de um certo tempo, uma certa bagagem, mas eu não me considero especialista, eu tenho toda a humildade do mundo. Eu aprendo muito com meus amigos in-house, que são executivos, que são profissionais que trabalham nas empresas. Esses caras entendem de proteção de dados muito mais do que eu, porque eles estão ali espremendo, tirando sangue ali dos processos pelos quais eles estão passando. E a gente está sempre buscando entender como funciona. E ao tempo em que essas pessoas têm uma visão prática da proteção de dados, às vezes elas também não têm a visão holística da coisa. E aí entram um complementando o outro. Às vezes eu tenho uma visão de interpretação da legislação, uma visão que traz uma solução interpretativa para um problema que ele não enxergou. E por outro lado, ele me traz uma questão prática de uma interpretação que eu estou fazendo que é inaplicável. Isso acontece. Isso acontece. Eu tenho um debate maravilhoso agora esses dias com algumas pessoas sobre a obrigatoriedade do relatório de impacto da proteção de dados para o uso da base legal do legítimo interesse. Eu reconheço que a minha visão sobre isso engessa o assunto. Olha a Luísa aí. Que bom ter você aqui, Luísa. Eu sei que engessa. Eu sei que vai burocratizar, vai dificultar. Mas eu hoje não consigo absorver a visão dos outros colegas que trazem a experiência europeia para esse aspecto. Mas eu mesmo já estou buscando um caminho intermediário, que soluciona a minha própria visão, entendeu? Porque, assim, é outra questão também. Ninguém tem que defender teses. Você pode defender teses, claro, por convicção, mas vamos tentar buscar solução, né? Vamos tentar buscar interpretação. Olha o Zanibone aí. O Zanibone, eu acho que ele é aderente dessa minha... Aliás, é verdade, a gente tem várias discussões aí sobre isso nos grupos. Zanibone, você sabe quem que aderiu à nossa doutrina minoritária? Fernando Capês. Irmão, aí agora eu vi que o negócio está ficando sério, viu? O diretor do PROCON foi lá e ele concorda que é obrigatório também para o legítimo interesse. Uma outra advogada também muito renomada na área de digital, que é a Gisele Truzzi, também pensa da mesma forma. Então, assim,
é muito complicado, sabe? É muito complicado. Acho que, e eu estou dizendo, é uma tese jurídica com base em uma leitura da lei, mas que eu sei que num aspecto prático vai dar problema, entendeu? Uhum. Ou mesmo estou buscando um caminho intermediário, sem abandonar as minhas raízes, né, da minha convicção. Agora, eu acredito, eu não vi a live do Pione, viu, Gustavo? Eu queria ter visto. Mas eu acredito que ninguém pode se dizer alguém que domina a proteção de dados. Ainda mais no Brasil, rapaz. A lei não Sim, está nem, sim, sabe? Ainda falta regulamentar. Então, sim. Eu acho que assim, é um ponto, né? O que eu venho falando com o pessoal aqui, que eu acho que é um ponto bem interessante, né? Assim, independente se a lei entra agora ou para o ano que vem, eu acho que o foco principal agora é no profissional. Se ele começa, mesmo que a gente sabe que a empresa está sem recurso, mas ele está ali focando na implantação de uma política, ele começa a fazer toda a parte de mapeamento, usando roupa. Então, assim, ele consegue fazer muitas coisas, às vezes sem recurso. Faz parte, a gente sabe que isso é um sim, problema atualmente, mas por que não ele aproveitar tudo isso de conhecimento que ele está tendo, já ir aplicando no dia a dia, que mesmo que mude para daqui um ano, é um ano que a pessoa tem de experiência. E quando chegar no próximo ano, ele pode mudar para uma outra empresa, se for o caso, falar, pô, eu tenho um ano de experiência já no tema. Então, acho que esses são os pontos, né? Olhando muito para esse lado do profissional nesse momento, né? O que você acha? exato, exatamente, é isso. É um processo muito. Rapaz, eu costumo falar, a Luísa colocou aqui agora, eu vou até aproveitar o gancho dela. Eu costumo falar que proteção de dados é a evolução da alma, cara. Assim, parece coisa assim, parece que eu estou vendendo curso. Eu vou vender, ainda não chegou a hora não, mas eu vou vender. Mas não é Curso de isso não. autoajuda para o DPO, fica a dica. Não é. O que é, na verdade? Realmente, proteção de dados, ela decorre de um amadurecimento de uma visão muito fortemente associada à própria maneira como você enxerga os direitos fundamentais, inclusive e especialmente o da privacidade. Mas quem começa a estudar isso e começa a amadurecer nessa questão, rapidamente abandona a visão de que proteção de dados é igual à privacidade, então as pessoas já conseguem distinguir uma coisa da outra. E mais do que isso, proteção de dados acaba sendo também algo que protege não apenas a privacidade, mas outras liberdades individuais, outros direitos fundamentais. Hoje em dia você pode arriscar dizer, eu nunca fiz uma reflexão muito profunda sobre isso, mas eu não acho que seria exagero você dizer que qualquer liberdade hoje e direito outorgado pelo ordenamento jurídico, pelo Estado, para nós, cidadãos, hoje é, de alguma maneira, impactado pela proteção de dados. Não seria exagero você falar isso. O direito de ir e vir, por exemplo. Eu vou dar um exemplo sobre o direito de ir e vir. Um tempo atrás, rapaz, é um exemplo meio pela metade, que eu já vou esquecendo as coisas, eu só lembro do caso em geral, mas depois você joga no Google aí e vocês se virem. Mas foi um caso de uma. Eu acho que foi da Polícia Militar do Rio de Janeiro, tá? Eu acho. Ou foi de São Paulo, realmente eu não me lembro. Mas foi um caso de uma senhorinha que era uma ambulante, estava vendendo coisas na praça, e aí a câmera de segurança captou a imagem dela, fez um reconhecimento facial e o sistema acusou um positivo lá para mandado de prisão em aberto, não cumprido. Imediatamente, o sistema acionou a força policial, apareceram lá na pracinha lá, apreenderam a senhora, ela não tinha documento, foi levada para a delegacia, ou foi levada para o batalhão da Polícia Militar, não me lembro agora. Lá na delegacia, no batalhão da PM, foi que descobriram que a senhora, primeiro, não era a pessoa que foi capturada pelas câmeras. Ou seja, a pessoa sobre a qual o mandado de prisão, o criminoso, né, ou o destinatário daquele mandado de prisão, era outra pessoa, então teve uma falha no sistema, e a pior falha de todas, o mandado já tinha sido cumprido.
camarada já estava, a mulher já estava presa, mas não deram baixa no mandado do sistema de busca lá da polícia. E aí você teve duas falhas graves que levaram ao impedimento das liberdades ali daquela senhora. Inclusive o seu direito de ir e vir. Ela foi conduzida coercitivamente para a delegacia, porque ela foi confundida como uma pessoa que tinha um mandado de prisão em aberto. Então a proteção de dados ela afeta qualquer direito hoje em dia. Não é só o direito de privacidade. É muito mais do que isso. Hoje é um direito ao crédito, direito a acesso a coisas básicas. Hoje em dia tudo isso é afetado pela proteção de dados, entendeu? Porque todo e qualquer direito que nós temos e que nós queiramos exercer, ele será exercido, de alguma maneira, com o tratamento dos nossos dados. Primeiro, porque para o exercício de alguns direitos, você tem que vincular, você tem, de alguma maneira, estabelecer uma identificação do indivíduo. Tirando, quando muito, alguns que, por exemplo, ir e vir. Então, para andar nas ruas, eu não preciso portar, que eu me lembre, né? Que eu não sei se já mudou isso, mas eu não preciso portar meu RG para andar pelas ruas. Porém, tudo no celular, mas se eu for parar de autoridade policial e tiver sem o RG, aí eu vou ter problema. Então, melhor andar com o RG do que sem. Mas é assim por aí vai, entendeu? Você tem várias formas. Isso tudo decorre de amadurecimento, de discussão e por aí vai. Eu mesmo tive um longo processo para poder entender esse assunto, para trabalhar como assessor legislativo. E não foi fácil, não, gente. Foi super complicado. Hoje em dia tem livro à vontade, você tem livro publicado, todo mês está saindo um livro novo sobre proteção de dados, artigos, assim, só artigo de LinkedIn, cara, deve ter, sei lá, uma biblioteca todinha. Fora os artigos de mídia especializada, em mídia tradicional. Mas na época que eu comecei a mexer com esse assunto, eu me socorria só do que tinha lá fora. E não só isso, eu tive o privilégio, né, como assessor legislativo, de aprender com os pioneiros da proteção de dados no Brasil. Então, estou falando de Danilo Donedo, estou falando de Laura Scherter, estou falando do Bruno Bione, enfim, eu não quero ser indiscreto com ninguém, nem injusto, mas tem vários colegas que serviram de paradigma para essa discussão de proteção de dados. Então, agora, hoje não, hoje você já tem uma dimensão maior. Mas também tem muita gente falando bobagem por aí, né? Então, essa amplitude ela é para o bem e para o mal. Tem muita gente falando bobagem aí. Eu já passei alguns constrangimentos em eventos, rapaz, que falei, meu Deus, como é que a pessoa tem coragem de falar isso em público? Mas fala. Enfim. De tudo. É por aí, né? Não, tem de tudo. E no final do dia, que nem colocaram que são os especialistas, né? Eu vi, tem muitos por aí. Aquela história. E agora com a pandemia, né? E não só com a pandemia, tá? Eu vou falar um pouco do meu mercado, que é o mercado jurídico, né? Com a crise do ensino jurídico e do mercado jurídico no Brasil, as pessoas estão enxergando, com toda razão, não estou tirando razão, estão enxergando na proteção de dados como uma boia no oceano, sabe? O navio afundou, você tem uma boia, você abraça essa boia. Só que você não se lembra que você está em alto mar, no meio do oceano, com uma boia, sem água potável, com sol a pino, entendeu? Sem alimento, então você vai ter que se virar. E as pessoas estão achando que é só agarrar na boia que vai sair por aí implementando LGPD para tudo que é entidade. Hoje é muito fácil você fazer isso, porque não tem uma autoridade administrativa, uma autoridade pública para dizer que você está errado. Mas essa autoridade virá. E quando ela vier, ela vai penalizar as empresas para as quais você prestou sua consultoria. E aí a gente vai descobrir, né? Separar o joio do trigo e por aí vai. Entendeu? Essa que é a realidade.
no lado da empresa, né, ela acaba falando, não, estou contratando um especialista que está falando que entende tudo e que vai resolver meu problema, né? Como você falou assim, domine 100% ali da lei. Então, assim, Não pode. então, assim, do lado da empresa, ela vai falar, pô, estou fazendo aqui o meu máximo, né? Estou procurando um profissional. Claro que eu tenho que olhar ali a questão do custo, quanto que eu vou despender para isso. Mas ela falou, pô, estou fazendo o meu máximo aqui. Aí, depois vem uma situação dessa, né? Caindo por esse lado da fiscalização, aí começa a ter um problema, né? Exato. É isso, e realmente isso vai acontecer, né? Não tem jeito. E tem um problema também que está dentro desse mercado, dessa realidade, é que as empresas, isso está mudando, sabe, Alex? Assim, aos pouquinhos está mudando. As empresas não. É tão novo o assunto que elas não sabem quem e como contratar. Uhum. Então o camarada chega, liga para um advogado, liga para alguém, olha, eu quero implementar LGPD, mas assim, ele fala essa frase com uma simplicidade quase infantil. Eu vou implementar a LGPD. Ele não tem ideia. Ele não tem ideia do que tem por trás disso, entendeu? Então o cara fala, olha, doutor, vamos implementar a LGPD. E tá bom. Então, quando você mostra o escopo do trabalho, e também isso não quer dizer nada. Quando você começa, aí você vê os problemas que tem dentro desse projeto, dentro da empresa, enfim, faz parte, né? Agora, isso vai levar um tempo, até as empresas terem pessoas capacitadas dentro dos seus quadros que possam opinar sobre como se faz, de que maneira deve ser feito e quem de fato é capaz de prestar o serviço, né? Realmente, mas eu acho que faz parte do processo. Eu não sou tão crítico assim, não, sabe? Na verdade, eu fico mais calado. Acho que é uma das primeiras vezes que eu falo um pouco mais abertamente sobre isso. Que como eu disse, humildade é bom para todo mundo, né? Até mesmo pessoas que a gente acha que não vão nos ensinar nada, às vezes não dão uma bela lição de moral. Pode não dar, acrescentar nada técnico, mas lição de moral pode dar. Então, é melhor ter humildade que o mundo gira, né, meu amigo? Então, nessa volta aí, eu não quero encontrar ninguém que eu desagradei. Não tem essa Não, com intenção, certeza. pelo menos. Com certeza, Né? com certeza. E assim, quando pensa, né? Pensa assim, a empresa foi, contratou, aí quando chega lá, não, mas isso aqui só foi a primeira fase e agora você tem tudo É, isso aqui para cumprir. Pô, aí o cara desiste, né? Fala, pô, lógico, é difícil, é complicado, é complicado. Alex, eu estou preocupado com o nosso tempo. Deu 9 horas aqui para mim, mas a gente começou que horas, hein? eu acho que Lembra? umas 9:02. Daqui a pouco vai entrar o cronômetro aí para nos derrubar, que o Instagram ele é imparcial. Deu exatamente 1 hora, ele nos derruba. Vai mesmo. Então Mas, vamos meu caminhar para o amigo, fim aqui para não correr vamos, risco. vamos. Então, assim, para a gente ir para a reta final agora, pô, eu primeiro super gostaria de te agradecer aí pelo tempo, pela disponibilidade. A gente sabe aí como a gente que tem família, tem filho, a gente deixar eles lá nesse momento agora assistindo, né? Isso é legal da família, que a família nos assiste, né? Então deixa eles nos assistindo e a gente poder agora contribuir um pouco. Acho que isso é super top, muito bom. Então a galera vai agradecendo aqui. Então eu queria que você desse aí as dicas para o pessoal final aí. Quais são as dicas do dia aí que você dá para esse pessoal que está nos ouvindo? Eu acho que é estudar, não tem outra dica melhor do que essa, não. Quem fala isso é a Viviane, a Vivi, que é minha parceira lá no podcast, Os minha coordenadora trilheiros, do né? curso. Então, já aprendi já. Idealizadora da trilha LGPD, que faz muito bem esse papel de disseminação de conteúdo. Então, assim, a dica é essa, é estudar mesmo. Gente, é tão prazeroso. Hoje eu tive uma reunião, agora à tarde, com uma promotora de justiça. Cara, mas que conversa boa sobre LGPD e persecução criminal, cara, e segurança pública. Assim, uma conversa maravilhosa. E por mais que você ache que entenda o assunto, vem, conversa e sai. Só de documento que a gente trocou ali para estudar, ela está fazendo uma tese de doutorado e eu estava ajudando com algum direcionamento. E, pô, e daqui a pouco inverteu, ó, 30 segundos, está dizendo aqui. Tá Mas, vendo? ó, pessoal, é isso. Só para a gente não ser cortado aqui. Obrigado, Alex, pela oportunidade. Desejo sucesso a vocês aí no Instituto. Espero que continuem nessa dedicação à disseminação do conteúdo aí. Conta com a gente, sempre que Valeu, precisar. mestre. Obrigado.
Amanhã, pessoal, 8 horas no mesmo canal. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.